No vídeo anterior com o ex-governador, ex-senador Eduardo Azeredo, eu fiquei devendo abordar especificamente sobre o livro que ele escreveu e vai ser lançado agora no início de março, porque é o que eu te falei, né, Eduardo? Isso. Quando eu cheguei aqui, o Eduardo tirou o livro, me mostrou, me deixou assim, meio que perdido, né? Aí, e você veio com aquelas outras informações fantásticas, não vou nem entrar nisso não, mas eu achei sensacional saber que você é o autor da lei do racismo, você foi um dos primeiros que se preocuparam com isso, né? Enfim, isso tudo me desviou um pouco, gente, foi uma surpresa que eu tive e hoje finalmente consegui esse tempo com o Eduardo para a gente estar abordando especificamente sobre o livro que você vai lançar agora no início de março, não é isso? Perfeito, Almeida, eu agradeço a você mais uma vez, assim, a gente poder ter essa gravação. Eu tenho visto as suas gravações interessantes. Quem dera na época que eu fui prefeito, você tivesse por aí, porque você mostra até os buracos da rua. Pois é. Quem dera eu tivesse iPhone, né, os smartphones em geral, porque os outros também, eu até conto, todas as marcas. Já entrando no livro, eu conto uma história que é verídica mesmo. E eu ficava andando pela cidade, às vezes ia em Venda Nova, depois tinha que ir em Barreiro, algum compromisso, uma coisa assim. E aí, eu às vezes via, putz grilo, aqui tá cheio de buraco aqui. Aí eu não tinha realmente celular, não tinha comunicação, não existia. Isso em 1992. Então, na época, eu ainda pedi à Polícia Militar se tinha jeito e eles instalaram para mim um rádio dentro do carro. Mas era daquele tipo, alô, responde. Aí eu falava, o outro falava, aquela coisa. Bom, mas aí vamos entrar no livro, isso aí está no livro. Sim. O livro que eu escrevi, comecei a escrever, pois ainda... Antes, deixa eu só te perguntar uma coisa. Para o pessoal mais novo, né? É muito antigo esse trem de colocar o título do livro, né? Um X no lugar certo. Eu ouvi isso de algumas pessoas que viram a entrevista anterior. Aí você mesmo explica por que esse título do X no lugar certo em plena época da urna eletrônica, né? Não, na verdade é porque esse era o slogan, né, da minha campanha a governador, realmente há 26 anos atrás, 1994. E aí foi cunhado esse slogan, o X no lugar certo, que era exatamente, ainda foi a última eleição que foi feita com papel. Né? Depois é que ela já passou a ser a urna eletrônica. Então você tinha que fazer o X mesmo no quadradinho lá. Daí o título X no lugar certo, Desafios e Memórias da Vida Pública. Eu achei que foi muito feliz o título, muito apropriado. Aí eu pelo menos é diferente, né? Mas eu queria te perguntar, isso foi ideia sua mesmo ou foi de alguém que ajudou, digamos, tudo é coletivo, né? A escolha do título do livro, aí foi uma questão que eu fui discutindo. Nosso amigo Chico Brant deu algumas sugestões, o Amilcar Martins também. Agora, na época da campanha, o X no lugar certo foi um slogan o seu jingle da campanha, o jingle foi o Alexandre Aziz. Ele é cantor, é compositor. Conheço demais o Alexandre e não sabia que vocês tinham um parentesco. Eu descobri no livro. Somos primos. O Alexandre que fez aquele... Outro grande amigo meu também, o Juarez Faria, que era da dupla Jaime Juarez. Jaime Juarez. Então foi uma coisa que deu muito certo, caiu no gosto popular. Eu tenho até aqui umas fotografias do comício, na época podia ter cantores, né? Isso. E aí tinha o Zezé de Camargo e Luciano, que fizeram a grande parte daquela campanha, cada lugar que a gente ia, aquela multidão de gente. Aí eu falava assim, gente, não é por minha causa não, esse povo está aqui é por causa do cantor, não vou também ficar iludido não. Mas era bom, porque você tinha oportunidade. E eles até comentaram comigo, olha, a gente vê que você, normalmente, o político, o candidato, ele chega e quer logo tomar conta do show. E a gente vê que você fica meio sem graça e tal. Eu sempre te reclamei disso, da sua timidez, né? Assim, para quem não sabe, eu tive a honra de trabalhar com ele muitas vezes na prefeitura e me incomodava isso, porque o Eduardo, com todo respeito, assim, não tem porquê, nunca tive necessidade de fazer nenhum tipo, digamos, deixa eu falar a palavra, cara, bajulação. Isso claro. Não é o meu estilo. Isso, mas quem te conhece sabe disso. O excesso seu de transparência, não sei se é timidez ou o que é. Eu acho que cada um tem um jeito mesmo, né, Almeida? Então são realmente situações aí que
ao fazer esse livro, eu nunca tinha feito um livro de resumo da minha época de prefeito e de governador. Tiveram relatórios mais burocráticos, e depois também, como deputado e senador, aí já foi uma fase que o próprio Senado e a Câmara, eles têm já uma linha de divulgação dos projetos. Então eu estava lá ainda no batalhão de bombeiros, quando o ministro ele Carlos Veloso... dificuldade de falar, ele estava preso, né, gente? Tudo bem, ele estava nos bombeiros, né? Ali é uma prisão especial, como ex-governador, mas, Eduardo, eu acho que a gente precisa deixar isso claro. Você foi um cara que foi preso, a justiça te condenou, eu, inclusive, não só eu, mas pessoas como o ex-presidente do STF, Carlos Mário Veloso, que se ele não pensasse assim, ele não teria feito o prefácio do livro, né? Então... eu não tenho dificuldade, assim, tanto é que o livro aqui, logo no início, ele fala, esse livro de memórias foi escrito quando estava preso injustamente. Então eu não tenho dúvida. Agora, mas tem que falar que você estava preso. Claro que foi uma situação assim, a prisão é sempre... você perder a liberdade é um negócio louco, sabe? E com a sensação de injustiça, né? A sensação de justiça somada. Foi um período muito difícil, sabe? Eu não tenho... talvez não é que não tenha, eu acho que eu tenho dificuldade de falar assim, certo? Não acho que não tem que... eu respeito, eu entendo, mas eu estou tentando provocar isso, porque tá certo, até para quem está nos assistindo, de repente compromete até o meu lado profissional sim, também, de achar que... Esse aí, aquele que chegou a ser condenado, é verdade, eu cheguei a ser condenado mesmo, uma coisa tão maluca que eu cheguei a ser condenado. E aí, como diz o ministro, ele fala assim, mas Eduardo não colocou nenhum dinheiro no seu bolso. Eduardo, quando saiu do governo, esteve lá no tribunal para vender computadores. Quando eu saí do governo... Você voltou a trabalhar, no caso. Voltei a trabalhar normalmente. Então, veja bem, isso então é um livro de memórias que tem um objetivo duplo. Tem esse de prestar contas do que eu fiz nesses cargos públicos, né? Falo rapidamente também dos cargos privados, que eu fui analista de sistemas da IBM 11 anos, antes de qualquer... Foi meu primeiro cargo depois de formado. Falo das empresas de informática que eu dirigi, a do Estado, a Prodege no governo Tancredo, a Prodabel na prefeitura, ainda com Pimenta da Veiga, e o Serpro na época do Itamar presidente. Falo aí também depois que eu fui da Belgo Mineira Sistemas. Então isso tudo, a Datameca, os lugares que eu trabalhei, eu lembro todos eles. Então é uma prestação de contas do que eu fiz, e também uma explicação, um esclarecimento sobre esse equívoco que me atingiu. Então o livro tem esse duplo objetivo. Eu, graças a Deus, hoje não tenho mais nenhuma restrição, o processo foi anulado, tantos erros que ele tinha. Você poderia então até ser candidato, se quiser? Sim, claro, tem toda a liberdade para viajar, para ser candidato, não tem problema nenhum, né? É evidente que essa é uma questão que afeta muito. A área pública é vista com muita desconfiança no Brasil. Eu vejo até lamentando muito, porque uma coisa é você realmente buscar a transparência, você punir os corruptos. Outra coisa é você levantar suspeitas sobre todo mundo, sobre tudo que acontece. Infelizmente tem sido isso. Pois é, e aí as pessoas acham que é bom xingar político. Aí esses dias agora mesmo, eu vi aí eles dizendo que esse próprio presidente da Ucrânia se elegeu xingando os políticos todos. Não é esse caminho. O Tiririca se elegeu dizendo pior não fica, não sei o que, voto Tiririca, né? Então, isso não é de hoje também não, né, Almeida? Na época, se você lembra, Jânio Quadros se elegeu com uma musiquinha, também um slogan, o dele, o que era? Varre, varre, vassourinha, vai varrer roubalheira. Quer dizer, ele acusava o governo do Juscelino. Varre, varre toda roubalheira, coisa assim, ou bandalheira. E aí depois nós vimos que a maioria das coisas que eles falaram do Juscelino era tudo mentira, ou era tudo, não era a maioria, era tudo mentira. Juscelino não tinha castelo na França, não tinha quinta em Portugal, não tinha ilha não sei aonde, isso tudo que eles falaram. Quer dizer, eu acompanhei, vivi de perto, depois acompanhando a Dona Sara, a Márcia, vi a Dona Sara tendo que vender quadro para poder sobreviver de uma maneira digna que uma viúva de presidente da República, ainda mais um presidente como Juscelino, enfrentava. Então existe realmente essa visão agora, muito curta. Sabe, você não acha que a população também, lamentavelmente, ela, acho que inconscientemente, ela é cúmplice desse sistema a partir do momento que ela não se informa, ela vai nessas ondas, principalmente agora
com as fake news, né? Sim. A pessoa já vai compartilhando, é o compartilhamento compulsivo, né? Seguramente, quer dizer, a eleição do Tiririca, que até uma boa figura, conheci lá no Congresso, é um sujeito simples, humilde, boa gente, mas a eleição dele com mais de 1 milhão, acho quase 2 milhões de votos, Sim. é um negócio meio sem sentido, né? E aí você vê, as pessoas votam de brincadeira. Isso não foi só aqui, na Itália já teve uma tal de Cicciolina, que era uma atriz pornô, né? Então essas coisas todas são muito... A população, quer dizer, o Congresso é a representação do povo. Então isso começa por aí. Então não é assim, do jeito que as pessoas às vezes colocam. Bom, antes da gente continuar desviando do assunto do livro, deixa eu te perguntar uma outra coisa para quem está nos assistindo. A pessoa que quiser adquirir o livro, tipo assim, todas as livrarias, como é que vai ser? Não, o livro está sendo lançado agora, na segunda-feira, dia 7 de março, depois da Semana do Carnaval. O ato de lançamento será na Academia Mineira de Letras, no salão que a Academia tem, então vai ser naquele local que vai ser feito o lançamento. Deixa eu explicar para o pessoal que está nos assistindo, né, por que nós estamos sem máscara. Não é só porque a gente está vacinado, é porque a gente está num ambiente ventilado, a gente não está em nenhuma aglomeração. Nós ponderamos isso antes, o Eduardo até queria de máscara, falou, você que sabe, mas por mim não precisa, nós estamos vacinados, estamos ventilados. Aí ele acabou concordando, mas não foi nenhuma condição minha, tá? Não, tá certo, realmente essa questão básica, né? Eu me vacinei logo no princípio. Você já teve? Eu tive a Covid, fiquei 6 dias no hospital, né? Fiquei no hospital 6 dias. Graças a Deus não cheguei a precisar nem de oxigênio também não, mas cheguei a tomar uns remédios mais fortes. Mas você tinha tomado 2 ou 1 dose? Não, naquela altura nenhuma. Nenhuma dose. Quando eu tive não tinha vacina ainda. Mas aqui, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você é contra ou a favor da vacina para as crianças? Você tem netos, né? Totalmente a favor, meus netos já se vacinaram. Basta a gente lembrar que isso sempre, essa desconfiança sobre vacina, também basta olhar a história, ler livro, né? As pessoas lêem pouco livro. Aí, quando nós tivemos aí realmente a tal da peste negra, depois teve aí, nós tivemos uma época que foi o problema da paralisia infantil. A paralisia infantil surgiu uma vacina que era meio experimental, que era a vacina Salk. Depois a Salk foi substituída pela Sabin, que existe até hoje, que faz parte então das vacinas que os bebês tomam. Então eu não tenho dúvida não, eu acredito na ciência. Mas por que essa vacina foi desenvolvida tão rápido? Porque teve mais dinheiro disponível, porque a tecnologia aumentou loucamente do que a gente fazia. Pois os computadores, olha, eu sou da área de computador, em 1970, um computador era uma coisa enorme, um elefante. Hoje você tem um chipzinho que tem muito mais capacidade do que estava naquele computador enorme. Então isso tudo ajudou muito a velocidade do desenvolvimento de uma vacina, como agora felizmente surgiu. Pois é, eu fico triste pelas pessoas, assim, com muito respeito, tá? A todas as ideologias, inclusive todas as religiões. Eu fico triste com pessoas que elas se deixam levar por essas coisas, pessoas até esclarecidas, estudadas, médicos às vezes, sabe? É uma época que a questão do telefone celular, que a gente chama de uma tecnologia convergente, a convergência de tecnologias. O telefone celular, ele é telefone, ele é impressora, ele é vídeo, ele é tudo, falar, né? Até para falar, ele é máquina de retrato, máquina de filmar, essas coisas todas. E aí você tem um lado extremamente positivo, que é esse dos avanços das comunicações. Quem podia imaginar você pegar e falar com uma pessoa do outro lado do mundo? E a nossa entrevista, as pessoas te veem, a própria entrevista, câmeras todas. Mas junto com isso tem um lado negativo, que vem realmente não só as fake news. E aí uma das coisas que eu lembro aqui no livro é que o projeto realmente de combate aos crimes cibernéticos, adaptar a nossa legislação para enfrentar os crimes cibernéticos, foi realmente uma batalha que eu tive no Congresso, às vezes muito mal entendida, mas felizmente nós conseguimos avançar. O Marco Civil da Internet, a Lei Azeredo, a Lei Carolina Dickmann, são leis que vão se completando, mas ainda falta. E aí a Lei Afonso Arinos, que é a lei realmente que fala de racismo,
ela foi complementada por mim. Não fui eu que criei a lei de racismo, ela é a lei Afonso Mas Arias. você levantou essa bandeira, Sim, né? eu fiz eu até fico pensando, tem hora, começando a ler o livro aqui, gente, você é meio comunista, ou já foi, assim, porque tem umas coisas, com todo respeito, né? A gente acha que é só o comunista que preocupa com isso. E eu tenho muitos amigos comunistas, viu? Até quero aproveitar para citar um aqui que, para mim, ela nem parece comunista. Jô Moraes. Isso, é gente muito boa, gosto muito dela, fomos colegas lá no Congresso. Olha, não, eu respeito todas as ideologias, né, evidentemente, mas eu acho que a gente, para poder criticar, tem que conhecer. Não é? Eu fui conhecer a Rússia em 1973, quando ainda era o regime comunista, o regime fechado. Não que eu gostasse do comunismo, eu fui para conhecer o que é o comunismo, certo? E confesso que na época não me agradou muito não, exatamente por essa questão que eu estou falando da liberdade, de você ter menos liberdade. Agora, querer taxar realmente todo mundo que tem preocupações sociais como de esquerda ou comunista, aí é uma coisa maluca, né? Não tem muito sentido. Então, eu me orgulho muito de ter tido uma visão social e insisto que, do ponto de vista partidário, apesar de eu não estar hoje em nenhum partido, eu saí do PSDB porque eu senti falta de solidariedade de alguns companheiros, mas o PSDB é um partido social-democrata. O que é um partido social-democrata? É um partido que tem as preocupações sociais, que entende que governo é importante, porque tem hora que, se não for governo, ninguém faz. A campanha de vacinação, por exemplo, essas coisas de construção de estradas, que às vezes eu acho, não, entrega para ti, o saneamento básico, tem coisas que não tem jeito, a educação básica, a saúde básica, essas têm que ser coisa de governo. Então, eu não sou um liberal como muitos defendem, não tem que ter governo. Agora, também não sou daqueles que acham que tudo tem que ser feito pelo governo, porque aí também não dá certo e nem o governo tem dinheiro para isso tudo. Bom, aí você está em cima do muro? Não estou em cima do muro. Com certeza não. Quando é preciso uma opção, eu tomo a opção. Agora, você tem que saber entender. Não pode ser só porque a ideia veio do Jô Soares, Jô Moraes, ou que veio de uma pessoa da direita extrema, seja uma ideia má. Tem ideias boas que vêm de todos os lados. Com certeza. Agora, o governante, aí ele tem que ser governante de todos. Isso. Aí ele tem que se esforçar para isso. Pode ser até que ele não consiga. Mas não é falta de tentar. Mas ele tem que tentar governar para todos. A gente já estamos com... O tempo já está terminando. A gente já está com quase 17 minutos. Isso então, tudo já? Nem parece, né? Voou e tal. Então, assim, eu vou encerrar isso por aqui. A gente volta num outro vídeo, gente. Eu vou te deixar aí curioso. Eu achava que a palestra do Lula, a gente ouve muita coisa aí e tal, e realmente eu nunca tinha conhecido alguém que tinha ido numa palestra do Lula. Você não vai falar disso agora não, mas o Eduardo já foi. Enfim, num outro vídeo nós vamos contar isso para você com muito respeito, tá, ao ex-presidente Lula. Eu estou falando isso assim, porque a informação, o compromisso aqui do canal é com informação, com credibilidade. Eu finalizo te pedindo para criar o seu canal, fazer seus vídeos. E enquanto você não faz isso, insisto, faça os seus vídeos, crie seu canal, mas enquanto você não faz, curte esse aqui, coloque o seu comentário, faça a sua inscrição, ajude esse canal a crescer, multiplicar, para que a gente possa ter um espaço para discutir ideias, que é uma coisa que está faltando no nosso Brasil, ouvir caras tipo Eduardo Azeredo. Eu fui oposição ao Lula 11 anos no Congresso Nacional, aos governos do PT, não ao Lula. O Lula é uma liderança que tem que ser respeitada. Agora, se ele teve alguns companheiros, deixa eu falar. Mas eu assisti uma palestra dele em Washington, nos Estados Unidos, convidado pela Microsoft. Aí, tá vendo? Pronto. Eu fiquei até sem palavras para finalizar aqui. Agradeço a você que ficou até agora com a gente. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.